fique até o final desse vídeo, porque depois do sucesso da última entrevista com a Sueli Sanguinetti, que aliás deixarei aqui um card para que você clique depois de assistir essa entrevista. E fique até o final também, porque no final desse vídeo terão duas surpresas. Mais uma guerreira que nasceu em Vitória do Espírito Santo, viveu no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas nunca pensou em morar fora do Brasil, mas já está aqui há 12 anos. Ou seja, muita história para contar e ajudar você que está pensando em morar fora do Brasil. Ela contará como viver fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil, como é viver e trabalhar aqui na Alemanha. Então fique até o final desse vídeo e assista esta entrevista de brasileiros no exterior. Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Music and Soul e nessa entrevista mais uma guerreira, batalhadora, e eu me considero uma pessoa de sorte, porque aqui na Alemanha temos uma comunidade de brasileiros de fibra, unidos, e que se alguém precisar de alguma coisa, sempre temos com quem contar. Tenho o prazer de apresentar para vocês Ana Vasco. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e expor um pouco da tua vida e compartilhar com pessoas, e tenha certeza, isso ajudará a muitas pessoas. Eu que te agradeço, Carlos, o convite por estar aqui, podendo expor um pouco da minha experiência, né, como brasileira que vive fora do Brasil. Esse foi um sonho que não era meu, na verdade eu vim para viver um sonho que foi do meu marido e que, na verdade, também deu super certo. E aquela frase tua, Ana, o lance do jeitinho brasileiro, essa frase foi tua. Como é que você percebe essa diferença que tem aqui na Alemanha e aquele jeitinho brasileiro que aqui não funciona, por exemplo? Você acha que nós podemos mudar isso no Brasil? Eu sempre digo que o brasileiro, ele põe na cabeça dele assim, todas as respostas Deus é brasileiro, como se Deus resolvesse tudo no mundo, né? Eu rezo, eu oro, eu acredito em Deus, mas ele, se você não se esforçar, ele não vai resolver as coisas. Então, o jeitinho brasileiro hoje, ele me irrita um pouco, porque não é através de furando uma fila, pagando um guarda, ou seja lá o que for, que a gente vai conseguir dar um jeito nisso. A mudança é muito cultural e aqui a gente não vê isso. Pode até existir, mas não nessa dimensão como a gente vê no Brasil. Agora me fala uma coisa, Ana, você acha que isso depende dos governantes? Isso não é de pessoa para pessoa? Não é coisa que vem de casa? É coisa que vem de casa. Desde você ensinar o seu filho pequeno a separar um lixo, a não jogar um papel no chão, se está na rua, guarda o papel dentro da bolsa. Mas se você também, você pega o seu filho, ensina a separar o plástico, o papel, o vidro, o bio, o resto como a gente tem aqui, certo. Se não tiver planos do governante ou no dia a dia de uma prefeitura ou de um governo ir lá para recolher isso separado, não adianta nada, porque o que adianta você separar em casa e esse lixo depois não ser reaproveitado ou ser jogado num depósito tudo junto? É verdade, Ana. Me diz uma coisa, o lixeiro aqui vem todo dia na tua casa recolher o lixo? Não, a gente tem um calendário anual. É. Como é que funciona isso? Nós recebemos um calendário anual. Nesse calendário tem anotado lá na sua rua, né, pela localização. Então, a sua rua, você tem o dia que o lixeiro vai passar e que lixo ele vai recolher naquele dia. Como assim que lixo? Você tem os containers separados. Eu tenho um container de bio, eu tenho um container de reste, que é aquele lixo que não vai ser reaproveitado. Tem o lixo de plástico. Em alguns locais da rua você tem o lixo de vidro, que aqui também é diferente, porque é separado o vidro verde, o vidro branco e o vidro marrom, que você tem a obrigação de levar nesses containers. E nesse calendário você vai ver, por exemplo, nessa próxima quarta, na minha rua vai passar plástico e bio. Então, certo. Vou botar o container de bio na minha calçada, junto com sacos plásticos que eu recebo de graça da prefeitura, né? Eu recolho esse plástico em algum local e coloco ali todas as minhas embalagens de plástico ou de metal para serem recolhidas. Olha que diferença, gente. O lixeiro aqui, ele não vem todo dia. Ana, você vê muita sujeira nas ruas? Não. Porque o lixeiro, já que o lixeiro não vem todo dia, então deve ser tudo sujo. Não vejo muita sujeira na rua. Me irrita profundamente quando eu passo em algum lugar que eu vejo algum fumante
jogando uma guimba de cigarro no chão ou coisa assim, eu falo que se eu fosse policial eu ia ser muito ruim, porque eu ia sair multando. Eu acho que na hora que dói no bolso, a pessoa vai lá e para algumas pessoas isso funciona. É uma questão até de educação mesmo, de criação, como você falou. É verdade. Mas eu não vejo muito. Lógico, tem alguns locais de aglomeração, final de festa, essas coisas às vezes acontecem, mas me impressiona também a rapidez como essa limpeza é feita depois. É verdade. Não fica o lixo lá jogado, acumulado por muito tempo. Quando você tem um chiclete, você pega um chiclete, uma bala e põe na boca, você joga o papel no chão? Não. O que você faz? Se eu não tenho uma lixeira próxima, isso eu ensinei para os meus filhos. Certo. Eles aprenderam muito bem. Se eu não tenho aonde jogar, eu dobro, coloco na minha bolsa e quando chegar em casa eu vou descartar no lixo de casa, mas no chão jamais, jamais. É isso aí, eu acho que, poxa, esse é o caminho, gente. A gente tem que aprender as coisas boas que tem aqui. E a gente pode começar a mudar esse Brasil maravilhoso, que eu amo tanto, que nós amamos tanto. Nós amamos, eu sempre falo que eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro de mim não, ele continua aqui. Mas a cultura você adquiriu, né, Ana? Adquiri, eu mudei muito, Carlos. Nesses anos todos, eu tenho muita vontade, eu adoro o Brasil, meu Deus, eu adoro uma festa, eu adoro um carnaval, eu tenho aquela coisa do brasileiro dentro de mim, eu gosto de ajudar as pessoas, quando as pessoas vêm que precisam de alguma coisa, principalmente por eu trabalhar em escola, eu adoro. Eu faço uma campanha agora de ajuda no Brasil durante essa pandemia toda, mas culturalmente muita coisa mudou dentro de mim. Logo que eu cheguei, assim, eu me sentia chocada, assim, quando as pessoas vinham falar um não pra mim, porque até nisso o jeitinho brasileiro vai assim, você faz uma pergunta, você pede alguma coisa, um favor, alguma coisa que tem que ser feita, e aqui, assim, é não, ó, eu não posso, não, aprendi a receber um não, lá não, ó, eu vou ver se dá. Aí você pergunta no outro dia, não, eu tô vendo ainda, eu tenho que perguntar pra fulano, e depois, olha, não deu. Aí você acaba perdendo o tempo de poder pedir para uma outra pessoa, não é verdade? Exatamente. Aqui, gente, o não ofende. Não é porque a pessoa falou não. Se a pessoa falar sim, ela vai te ajudar na hora. Mas às vezes a pessoa não pode, ela falar não. E tudo bem, não é ofensivo. É simplesmente respondendo a pergunta que você fez. Ana, onde é que você nasceu? Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, morei 1 ano e meio no Rio e 21 anos em São Paulo. Eu saí de São Paulo para vir para Kaiserslautern e estou em Kaiserslautern há 12 anos. Ana, e o que te motivou de vir para a Alemanha? Você sempre teve vontade de morar fora do Brasil? Não, eu vim 2 vezes para a Europa em férias e 1 vez a trabalho. Fiquei 11 dias em Portugal. Certo. E dos países que eu conheci, que é na Europa, nas 2 vezes que eu vim, eu sempre dizia que se um dia eu morasse fora, seria a Alemanha. Eu gostei muito. Mas não tinha esse sonho. Eu tinha um trabalho bom no Brasil, trabalhei 21 anos no mesmo local, na mesma empresa, tinha uma vida boa em São Paulo. Mas meu marido era judoca, técnico, né, de judô, ele lutava a Liga Alemã por uma equipe daqui, primeiro Wiesbaden, depois Rüsselsheim, e eu vim porque ele teve uma proposta, um contrato de trabalho aqui, então eu vim acompanhando. Então ele é técnico aqui na Alemanha? Na Alemanha, ele trabalha como técnico de judô. No momento está meio parado, porque ele operou o quadril, né, então tá mas ele tem um canal, é isso, no YouTube? Tem um canal no YouTube. E faz vídeos também mas tudo ligado ao judô. É mesmo? Como é o nome dele, Ana? Sérgio Oliveira. Sérgio, assim como eu fiz na outra entrevista com a Sueli, eu convidei a Ana e ela tá aqui. Então, agora eu convido você. Dá uma passada aqui, vamos falar de judô, tá bom? Tô te esperando aqui. Ana, e teve alguma preparação antes de vir para cá? Da tua parte? Foi tudo muito rápido, né? Certo. Tinha gente até no meu trabalho que apostava que eu não viria para cá. Falou, você não vai ter coragem, 21 anos, eu tinha, né, como eu falei, tinha um trabalho bom. Mas eu acho que foi um sonho muito bom. Eu tive muitas dificuldades com a língua. Eu não tenho talento para línguas. Eu posso ter talento para trabalhar com criança, com artesanato, mas talento para língua eu não tenho. Certo. Mas assim, eu fiz pouquíssimas aulas de alemão porque a gente estava com pedido de visto de reunião familiar.
Okay. Então eu tive medo deles exigirem algum alemão, mas não, foi tranquilo. E eu dei muita sorte que quando eu recebi o visto, meu visto aqui, era um visto que me autorizava já para trabalhar, coisa que poucas pessoas têm. Então pois eu tive essa sorte. Isso é verdade, é muito difícil obter o visto para trabalhar e estudar aqui na Alemanha, né? E qualquer país, eu acho. Né? Ana, eu falei no começo da entrevista que nós tínhamos 2 surpresas. Mas, gente, eu não estou me aguentando, eu estou exibido aqui. Porque a Ana fez uma surpresa para mim, eu não sabia. Agora, dá uma olhada nisso aqui, gente. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. A minha máscara Carlos Music and Soul aqui com o logo do canal. Ou seja, agora eu tenho a camiseta, eu tenho o boné e a máscara. Tô todo exibido. E quem fez foi a Ana. Aliás, que mãos, Ana, que você tem. Você faz tanta coisa legal, né? Artesanato, é uma coisa impressionante. Realmente eu admiro todo o seu trabalho. Vamos falar um pouco disso. Você faz máscaras. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Logo que começou esse problema todo que nós infelizmente estamos vivendo a nível mundial, a Ana começou já a fazer máscara. Eu não tinha nem ideia ainda do que era isso que a gente está passando hoje. Ela já estava fazendo, ela é pioneira. Além de tudo, além de talentosa, de fazer os artesanatos, as máscaras, ela começou antes de todo mundo. Eu nunca nem tinha ouvido falar em máscara, ela já estava fazendo. Na minha cabeça era só aquela máscara lá dos médicos. E a Ana já fazendo, tem umas brilhosas, não tem? Eu sempre tenho cuidado de que tipo de tecido utilizar, né? Porque no início falou-se muito que tipo de tecido, que um servia, que o outro não serve. Então sempre uso 100% algodão, né? Às vezes alguns tecidos te dão uma certa dificuldade para respirar, né? Então, e tem que ter uma proteção. Mas a máscara foi uma coisa assim, por acaso, porque eu adoro artesanato. Faço as minhas luminárias em canos, né, de PVC, que foi um cano adaptado daqui. Eu tive uma certa dificuldade no começo, porque no Brasil você faz tudo do jeito que você tem que fazer e acabou. Aqui não, aqui você tem muitas leis. Então a parte elétrica da minha luminária eu tive que adaptar, tive que mudar. Eu não posso mexer em nada disso, não posso ter parafuso de ferro. Mas foi uma coisa que caiu muito no gosto do alemão. E esse início da pandemia para a gente foi muito difícil, porque as escolas fecharam, eu trabalho numa escola, pegou a gente muito de surpresa, assim. Então se tranca dentro de casa, só sai para ir ao supermercado, tem que estar de máscara. E aí, na primeira semana já eu me senti assim, tão mal perante tudo, que eu falei, eu vou costurar máscara. E comecei a costurar, e o logo foi vindo assim, porque a minha amiga Sueli, que esteve aqui semana passada, para quem eu mando um grande abraço, eu fiz uma máscara com o logo da loja dela, né, que é uma loja pra gente, assim, eu sempre brinco que é um cantinho onde a gente mata um pouco da nossa saudade. Então eu fiz uma máscara com logo e aí segui. Então as pessoas às vezes, você faz um logo pra mim, você borda meu nome, você faz... Eu faço. Eu adoro. As pessoas gostam e eu também gosto. E Ana, me diz uma coisa, como é que as pessoas podem te contatar? Por exemplo, se elas quiserem comprar, como é que ela faz? Tem o telefone, tem algum endereço? Como é que ela pode fazer? Eu tenho Instagram, onde tem as fotos das minhas luminárias, né? Algumas fotos que eu posto lá, algumas máscaras, que é ana.lampe. E tem o meu celular, que eu posso depois estar divulgando. Se alguém quiser entrar em contato por WhatsApp, não tem problema nenhum. E você tem como enviar essas máscaras lá para o Brasil? Porque são lindas. Quem olhar aqui, porque muita gente no Brasil verá essa entrevista, eles falam, eu quero. Tem como enviar? Como é que é isso tudo? Esse envio para o Brasil hoje é muito complicado, até pela pandemia, em termos de DHL, em termos de correio, está muito complicado, as coisas estão muito lentas e fora que encarece muito. Mas eu tenho uma pessoa no Brasil que faz máscaras também lindíssimas como as minhas, que é minha irmã, que mora em Vitória, no Espírito Santo, e a gente faz um trabalho com essas máscaras, ela também, e a gente troca máscaras por alimentos. E esses alimentos são doados para a família que, durante essa pandemia, estão passando necessidade, estão passando fome. Então, a gente assumiu algumas famílias em algumas
comunidades de Vitória. Eu fiz um trabalho através dos meus amigos aqui, o Sérgio através dos amigos deles no Brasil também, de doação, em espécie, em dinheiro, onde a gente compra alimentos. Então, assim, a cada 2 meses eu recebo essas doações, repasso para o Brasil, e a minha irmã faz essa troca. Se alguém tiver interesse, não tem problema, também dou o endereço dela, vai ajudar demais a gente, essas famílias. E também livros que ela recebe de doação, e esses livros são trocados também por alimentos. Então, ok. Como é o nome da sua irmã? O nome da minha irmã é Márcia Vasco. Márcia Vasco, eu farei o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome da Márcia Vasco, e também o telefone, alguma forma de que você possa contactá-la e pedir a sua máscara, assim como essa aqui, ó, com o logo. Você imagine um restaurante com todos os garçons, eles são obrigados a usar máscara, com a máscara e o logo do restaurante, com o teu logo. Não só em restaurante, como em várias lojas que você pode pôr o funcionário usando a máscara com o teu logo. Olha, é uma propaganda de graça. Você já fez alguma coisa desse tipo? Fiz para um restaurante italiano aqui de Kaiserslautern, e fiz também para uma firma, né, com logo, onde todos os funcionários na parte do escritório usam essas máscaras com o logo da empresa. Tá aí, gente, uma grande ideia. Vamos fazer isso aqui. Eu gostaria de falar também, olha que coisa linda. Vou dar um zoom aqui. Olha, é muito lindo. Enquanto a Ana estava falando sobre as luminárias, eu já pus todas as imagens aí, mas isso não é nada, tem muito mais. Então vai lá no Instagram, @ana.lamper. Eu vou escrever aqui no vídeo, vou deixar na descrição do canal, e eu sugiro que você vá lá e visite o Instagram da Ana para conferir. E você verá quanta coisa linda tem ali. Ana, e se, por exemplo, se por acaso alguém quiser uma luminária dessas aqui que você faz, que são maravilhosas, são lindas, você poderia fazer tipo personalizada, com nome, com algum motivo, por exemplo, de música, de, sei lá, qualquer motivo, você faz dessa maneira também? Faço qualquer motivo, já fiz bastante, somente de cachorro, as pessoas me mandam a raça do cachorro, ou a foto do cachorro, então eu faço a luminária com o nome do cachorro, faço de criança, faço de bebê com o nome do bebê, peso, altura, data e horário do nascimento, e faço com o logo das empresas também. Dá para fazer personalizada, para casamento, nascimento, tudo ao gosto do cliente. Nossa, é muito chique, gente. Vale a pena. Bom, Ana, e como eu tinha prometido, 2 surpresas. A primeira já mostrei. A segunda surpresa você vai explicar. Olha para a câmera ali e fala o que você vai fazer para quem falar que assistiu aqui a tua entrevista nesse programa quando te ligarem. Se alguém me ligar ou entrar em contato através do meu Facebook ou do meu Instagram, interessado em alguma luminária ou em alguma máscara, vai ter um descontinho especial. Olha só, para você que assistiu aqui, vai valer a pena. Ana, você aconselharia alguém de vir para cá tentar a vida, não só aqui para a Alemanha, como para outro país, e tentar a vida? Eu sempre digo, Carlos, que todas as pessoas que tivessem a oportunidade, elas deveriam sair do Brasil para conhecer um outro país estruturado e que onde as coisas funcionam. Por exemplo, como a gente tem aqui na Alemanha, né? Os 3 pilares, a educação, a saúde e a segurança, que funcionam. A educação é pública, os colégios públicos são ótimos, aonde estuda o filho do prefeito, estuda o filho do zelador da escola. Então, para as pessoas verem, para o brasileiro sentir que isso é possível, que isso é uma realidade que a gente pode ter lá. E isso depende muito do povo. Então, se você tem vontade, eu aconselho sim. Se você tem essa oportunidade, que você venha, mas que você venha com vontade de trabalhar, com vontade de crescer e sabendo que aqui você também vai ralar muito. Você tem filhos? Tenho. Eu tenho 3 filhos. Um filho que formou engenharia mecânica aqui, fez até o mestrado, trabalha numa empresa alemã, estudou muito aqui. Uma filha que faz odontologia, ela estuda em Portugal. E uma outra filha que está se preparando para o exame do Abitur, que seria o Enem aqui.
E me diz uma coisa, foi fácil a tua vida, ou está sendo fácil a tua vida aqui na Alemanha? Eu não vou dizer que foi fácil, Carlos, sabe? Certo. Eu acho que foi um sonho realizado. Eu penei muito, eu trabalho numa escola, né? Eu conheço a cultura daqui das crianças. Certo. Os meus filhos tiveram, não tanto o Ricardo, porque cada pessoa mais flexível, a do meio sofreu muito. É mesmo? Assim, com o alemão, com tudo. Essa até foi uma opção dela ir estudar em Portugal e ela está se saindo muito bem. A gente tomou o cuidado de encontrar uma universidade onde ela pudesse depois ter o diploma validado em qualquer país da Europa, para ela voltar para a Alemanha e poder exercer a profissão aqui, se for do desejo dela. E nessa ida dela para Portugal, a gente tem o apoio do governo alemão também. É sério? Sério. A gente tem o apoio nesse mês a mês, né, no que a gente precisa. O governo tem um limite, mas te dá uma ajuda. Olha, que legal. E a mais nova, ela está estudando, está bem, é música, né, também. É toca mesmo? piano, toca ukulele, toca violão. E eu acho que ela já está com um canal no YouTube. Tá no canal, Mari Music. Mari Music. Vou deixar também na descrição desse vídeo, gente. Assim vocês se inscrevem lá também. Mas as coisas assim não são fáceis, é o que eu falei. Você vem com um sonho, né? E você chega achando assim, eu vou chegar lá, eu sou professor de educação física formada, tenho pós-graduação, tenho uma especialização na área de deficiência mental. E você pode exercer isso tudo aqui na Alemanha? Aí é que tá. Você chega achando assim, algumas profissões, eu vou chegar lá, meu diploma vai ser validado, amanhã eu estou empregada. Não é isso. Não. É uma língua difícil, você tem que aprender. Né? Eu fiz muitos cursos, né, na Volkshochschule, fiz curso na universidade, bastante curso para chegar onde eu estou. Não tenho o meu alemão perfeito, mas hoje eu tenho a minha independência na língua. Isso é muito importante, porque senão você não se integra se você não falar a língua. É importante. E aí eu fui ralando, né? Porque a vida aqui é diferente. Tudo no Brasil, por exemplo, final de semana você tem a manicure, você tem o salão que faz escova, você tem uma pessoa que te ajuda em casa, e aqui você faz tudo. Como assim? Aqui você não tem manicure que vai na tua casa ou alguém que limpa a tua casa? Como é que é isso aí? Não, você tem manicure, mas ela não vai na sua casa. Se você vai no salão, são serviços muito caros. E uma pessoa também para fazer a limpeza na sua casa é um profissional. Esse serviço também custa caro, também é oneroso para uma família. Então, pouquíssimas famílias têm isso. E aqui a gente aprende porque você faz as coisas. Então, por exemplo, eu faço a minha unha. Eu pego uma pessoa para cortar meu cabelo, tudo bem, porque eu não consigo cortar meu cabelo, mas a minha filha do meio, se você deixar, ou a mais nova, ela vai lá, corta seu cabelo, faz sua unha. Então é o país para você fazer as coisas. Então, se você não tiver disposto a trabalhar e a ralar, aí realmente fica difícil. Nenhum desses diplomas que você já tinha lá no Brasil serviram aqui? Não é que não serviram, é lógico, eu trabalho como professora de educação física em 3 projetos de esporte numa escola e agora eu tenho um projeto na área de artesanato. Mas eu não posso ser funcionária, por exemplo, pública, né, que aqui os professores são funcionários públicos, porque na minha área específica de esporte, eu sou formada em educação física, eu teria que cursar uma outra matéria. Todo professor aqui, ele é professor de 2 disciplinas, ou esporte, biologia, esporte, matemática, ou religião e inglês, enfim. Então eu teria que voltar à universidade. Mas pela dificuldade inicial da língua, para mim seria muito difícil cursar novamente mais uma matéria na universidade e eu vim com um filho pequeno. Então, graças a Deus, eu consegui um emprego onde eu atuo nesses 3 projetos e onde eu gosto muito, eu trabalho todos os dias e para mim eu consegui um trabalho na minha profissão. Mas muita gente, eu vejo muitos brasileiros que acabam trocando até de profissão aqui porque não conseguem o reconhecimento do diploma. Antes de nos despedirmos, eu gostaria que você deixasse um recado tanto para as pessoas que estão aqui na nossa comunidade e também para a tua família, tanto aqui, a tua família aqui que está na Alemanha e no Brasil. Então,
Fica à vontade. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque a gente tem uma comunidade brasileira aqui em Kaiserslautern bem unida, bem, né? São pessoas, tem algumas pessoas que se destacam muito, que poderão vir aqui contribuir. A Zelita, que é empresário, o Pablo, que trabalha na área de computação, a Elisa, que é maquiadora, a Elô, que é professora de português e fundou um Verai Brasileira, a Rai, que é fotógrafa, o CV, que é músico, a Carla, que também é artesã, enfim, muitas outras pessoas. A gente se apoia, né, uns nos outros aqui, isso é muito bom. E quando a gente mora num outro país, assim, a gente dá a impressão que o sentido da família também muda um pouco pra gente. Então, por exemplo, tem uma pessoa na minha vida que é uma pessoa muito, muito, muito especial, que eu amo demais, que é a minha irmã, a Márcia. A gente se fala todos os dias. Os meus irmãos, que eu sinto muita falta, minha mãe no Brasil. E aqui eu tenho muito apoio, né, dos meus filhos, o Sérgio, que é uma pessoa muito presente na minha vida, e os meus amigos aqui de Kaiserslautern, que estão aí porque der e vier e que podem contar comigo sempre. Quem precisar, estão aí, e eu espero que venham mais, né? Outros venham aqui também para passar a experiência aqui com o Carlos, porque isso eu acho que contribui demais, não só para as pessoas que ainda estão no Brasil e que pensam em ir para outro país, como até para a nossa própria comunidade que já vive aqui. Muito obrigado, Ana. E olha, eu te falo uma coisa, com certeza virão, só depende deles. O canal está aberto para todos aqui, meus amigos aqui, que tem muitos. Então, o canal está aberto para vocês, para virem aqui e poderem também ajudar as pessoas lá no Brasil com essas informações valiosíssimas. Isso aqui não tem preço. Então, valeu, Ana, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, nunca desista dos teus sonhos. Nunca mesmo.